Diário de terapia. Hoje eu quero falar sobre Yin e Yang, essa possibilidade de existência dessas duas polaridades, né? Positiva e negativa para nossa integração íntima e também do potencial dessas polaridades na criação de tudo que existe, de tudo que é e para nossa saúde mental, emocional também, mas é claro que eu não vou desvincular esse tema a um tema que está aí, né? Está posto há mais de 100 dias, que é o Big Brother. E por que eu acho que essas polaridades aí, o Yin e Yang, ajudaram a Juliette a ser a grande vencedora que ela se tornou. É muito louco isso, né? A gente fazer uma relação com elementos da filosofia chinesa e a Juliette. E por que eu falo isso? A Juliette, ela tem um temperamento naturalmente yin. Ela é muito feminina, extremamente feminina. Ela tem um arcabouço emocional muito profundo. A Juliette é uma pessoa extremamente sensível, empática, que representa muito o 8 de copas no tarô mitológico, né? Que é Afrodite descendo os infernos, né? Para poder lutar pelo seu amor, lutar pelas causas que acredita. Então a Juliette, ela é extremamente feminina, profunda, que não tem medo da obscuridade das emoções, que ela se banha nas emoções para se resgatar como uma fênix, né? O yin, o elemento yin, ele é bem isso, ele é traduzido, desculpa gente, ele é traduzido exatamente como um elemento feminino, mais sombrio, entre aspas, né? Como a carta da lua, como a lua e suas fases, né? Existem essas instabilidades que decorrem, né, do contato do ser com o mundo, né? E, ao mesmo tempo, essa relação contrária do externo com o interno, né? E como isso se processa. Ao mesmo tempo, a Juliette, ela também tem uma boa, um bom repertório de elemento yang, né? O yang, ele é esse elemento de determinação, de força, de garra, de competitividade, de se posicionar, né? De não fugir, da coragem, né? De ser quem é, de bancar suas opiniões, de bancar suas decisões e de encontrar foco, determinação para o objetivo a que ela se propõe, né? Então traz toda essa resiliência também, trouxe, né, para ela essa resiliência dentro da competição e que na filosofia chinesa se traduz então como um elemento dito masculino, né? Do dinamismo, da luz solar, da vitalidade, né? E todas essas características que a gente vê na Juliette, né? Tantas características yin e yang, a gente encontra em todas as pessoas, encontramos em todos nós. Durante muito tempo, a nossa sociedade ela foi pautada pelo elemento yang. Então a gente vem sendo incentivado o tempo todo a sermos competitivos, a sermos dinâmicos, a darmos tudo de nós, a não vermos, né, os nossos sentimentos, passar por cima dos nossos sentimentos, às vezes os nossos valores, para conseguir nossos bens materiais e nossa posição no mundo. E esses elementos yin e yang, né, esse diálogo, essa dança entre esses elementos aconteceu, do meu ponto de vista, de forma muito interessante nesse Big Brother, né? Porque durante muito tempo a nossa sociedade já vem tentando desconstruir essa ideia de feminino e masculino, inclusive fazendo evocar em nós essa capacidade, né, de, por exemplo, enquanto mulheres, de trazermos esse yang, esse masculino equilibrado, né, para o nosso cotidiano, para a nossa existência. Da mesma forma que também a gente vem sendo incentivado nos últimos tempos, né, por exemplo, os homens também a refletirem o seu feminino, as suas emoções, né, e a importância da gente desconstruir essa ideia de macho alfa, né, e também de uma mulher ultra sensível, né, desequilibrada, neurótica, né. É muito importante que esses assuntos eles apareçam
e mostrem dentro de nós esse hibridismo que existe, né? E que é importante que exista em todos nós. Durante os últimos séculos, quando a gente fala de machismo e quando a gente traz a ideia de feminismo, é exatamente uma forma de romper esse estereótipo e essas barreiras do feminino na sociedade, né, patriarcal, né, do não pertencimento à sociedade. E agora, depois de tantos anos e tantos embates e tantas lutas e tantas discussões, hoje a gente percebe a necessidade da gente acolher esses elementos dentro da gente, de acolher o yin, de acolher o yang dentro da gente de forma equilibrada, a ponto da gente usar essas melhores ferramentas para exercer o nosso direito, né, de existência, né? E a Juliette, durante o jogo, ela soube lidar, equilibrar bem, como dois de ouros, né? Equilibrar bem esses elementos, de perceber em qual momento ela deveria exercitar mais o seu lado empático, o seu lado emocional, a sua sensualidade, a sua beleza, né, a sutileza, a delicadeza, o afeto. E também ela soube, né, equilibrar quando ela precisou entrar em embates sérios e objetivos, onde ela precisou demonstrar e trazer toda a sua resistência, né? Teve provas que Juliette ficou mais de 10 horas, né? Então, fisicamente, esse esforço também, a sua vitalidade e também todo o esforço em, não é lutar, mas resistir a todo aquele bullying, aquela pressão psicológica que foi imposta a ela durante, né, boa parte do programa. Então isso mostra a força, né, o potencial de um ser humano. E a Juliette, ela não ganhou porque ela foi vítima de uma circunstância, mas porque além do processo de dor que ela passou, ela demonstrou essa capacidade, esse merecimento das superações e, para além disso, mostrou também os seus talentos, né, as suas capacidades, suas potências, né? A Juliette é uma pessoa extremamente talentosa, tanto na música quanto na maquiagem. A imagem dela preenche, né, a tela de um jeito gostoso de assistir, a sua alegria, né, a forma com que ela se relaciona leve com as pessoas. Então isso faz com que a gente se conecte com ela, né, se conecte com a história que ela está contando e se conecte principalmente com esses elementos que também existem dentro da gente, que estão dançando junto, tentando se encontrar. Isso também ficou muito claro na questão do Fiuk, né, porque todo mundo gostaria de ficar vendo que o Fiuk, o galã, o filho do Fábio Júnior, né, todo aquele estereótipo do Yang. E o Fiuk é o oposto disso, ele é um poço de sensibilidade, é um menino delicado, que está nesse processo de autoconhecimento, de reconhecimento de si, e para além dos seus hábitos, né, das suas chatices, como todos nós temos, né, acho que ficou muito claro essa provocação que a postura dele, né, enquanto homem heterossexual, causou entre os demais, né, no início também. Né, o Rodolfo tem uma fala emblemática, né, em relação a ele. Como é que se leva esse menino que usa saia numa balada em Goiás, né? E isso representa ainda boa parte da nossa cultura machista brasileira, né, em que dita que os meninos não podem ser sensíveis, que eles não podem ter sentimentos, que eles não podem usar saia, que eles não podem ser o que eles quiserem ser também, que eles têm que ser viris, né? Então, e do julgamento disso tudo, né? O quanto ainda a gente julga as pessoas por não estarem investindo os estereótipos, né, do que é ser homem, do que é ser mulher na sociedade. Em contrapartida, né, no oposto, a gente tem muitas meninas no programa, principalmente no início,
que exerciam muito essa coisa ainda do yang, né, do estereótipo da rivalidade entre mulheres, da competição, entendendo que o jogo deveria ser um jogo de rivalidade, do sobreviva quem puder, né? Então Carol Conká, Sara, Lumena, né, essas pessoas em si, elas conflitaram muito, né? Rivalizaram muito, usando, claro, as ferramentas que lhe cabiam, tanto de yin e yang, mas eu acho que exerceram o yang de maneira desequilibrada nesse processo também, né? Como muitas de nós mulheres usamos durante a vida. Eu acho que por isso que a Juliette ela foi se destacando durante o programa, porque ela não enxergou o jogo, como ela não enxerga a vida, como uma competição. Ela não enxerga a vida e nem o jogo como uma meta a se ganhar sozinha. Quando você tem aliados na vida, quando a gente tem aliados no jogo, a gente não joga contra eles, os nossos aliados estão junto de nós. E mesmo dentro de um jogo, é muito mais interessante que a gente chegue ao final dele com os nossos aliados. E se alguém tiver que premiar, né, um de nós, ou quaisquer de nós, para ganhar 1,5 milhão, que seja qualquer outra coisa, que seja pelo nosso conjunto da obra, e não porque eu fui mais esperta que o outro do meu lado, porque eu quis puxar o tapete do meu aliado. A gente não precisa conflitar, eu não preciso competir com o meu aliado de uma forma desleal para poder vencer. E isso é muito significativo numa sociedade que a gente vive tão bélica e extremamente yang. Nos últimos tempos, o que eu venho ouvindo e venho lendo e venho refletindo, mesmo desde o último Big Brother, que falaram muito sobre essa questão do machismo e feminismo, eu acho que o que vai proporcionar que a gente viva de uma forma diferente e construa uma sociedade diferente é essa desconstrução dessa lógica bélica, da violência, da opressão e da competitividade entre as pessoas. A integração desses elementos, né, o primeiro reconhecimento, né, do yin e yang em cada um, no aspecto profundo que ele tem. Então, se eu sou mulher, reconhecer o meu aspecto yang e abraçar e exercer ele da melhor maneira possível, reconhecer o meu aspecto yin e também saber administrar e equilibrar, acolher e não me diminuir ou não me anular na minha feminilidade, né? Então, durante muito tempo, a gente deixou de trazer essas discussões. Eu acho que é muito importante que a gente faça agora, traga à baila, que a gente possa ressignificar o que a gente vê na sociedade aí a partir dessa mudança de olhar para si mesmo, né? Eu gosto às vezes de não ser imediatista, mas eu sou em muitos aspectos, porque eu gostaria de mudar a realidade assim, ó. Mas acho que realmente muitas dessas questões hoje, que são dolorosas para todos nós, em sociedade elas só vão ser modificadas a partir dessa modificação interna, da nossa motivação interna, em como a gente acredita que se constrói felicidades, né? E não egoísmos, onde a gente de fato pode construir pontes, relacionamentos, e não inimigos, e não barreiras, né? Como você está lidando com esses elementos dentro de você? Você já refletiu sobre isso? Você negou em algum momento esses aspectos na sua existência? Me conta aí. Hoje minha garganta não está muito favorável, mas espero que vocês tenham compreendido onde meu raciocínio quis chegar. E é isso. Até o próximo vídeo. Parabéns pra Ju, tô aqui com o topzinho dela, em homenagem a Juliette, na qual me reconheci muito durante esse jogo aí. Ela me ajudou muito a resgatar aspectos da minha feminilidade que estavam um pouco à deriva. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.